Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos reunimos, nos encontramos para meditar o sábado da primeira semana do tempo comum. E assim encerramos esta primeira semana. Já iniciaremos a segunda semana amanhã. E o que o Senhor tem a nos dizer? Continuamos corrido o texto de São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, hoje ouvimos o texto do chamado da vocação de São Mateus de Levi. E há coisas que talvez passam desapercebidas a nós neste texto, ou que nós não contemplamos e não meditamos para a nossa vida, porque não sabemos o como entrar. Devemos de ver que Jesus sai de Cafarnaum, que é uma cidade próxima ao mar da Galileia, e para o mar se dirige. E a multidão está indo ao seu encontro e ele continua ensinando. Ainda ontem escutávamos a cura do paralítico, descido pelo teto por seus amigos. E hoje Jesus, depois de ensinar, passa, e enquanto passa, viu Levi, viu Mateus, sentado aonde estava, e lhe disse: "Segue-me." Aqui devemos de compreender uma coisa. Deus, Jesus, a Trindade, chama para si todos aqueles que têm coração bem disposto a abandonar o pecado. Deus cria no chamado, na pessoa que ele chama, a força para responder ao chamado que ele dá. E muitas vezes nós não temos confiança nisso. Ainda mais nos nossos tempos, onde tanto fomos afastados de viver verdadeiramente a fé como os antigos viviam, onde temos que tantas vezes nos ocupar de tantas coisas, mas a fé fica em segundo lugar. Assim não temos esta força e achamos que é impossível, é difícil, é complicado. Não, meu irmão, minha irmã. Como o Senhor fez com Mateus, também faz conosco. Ele nos dá força para responder o chamado. O chamado é dele. A força ele nos dá, e é o seu próprio Espírito. Mas ele espera também de nós um coração bem disposto a abandonar o pecado no qual vivemos, a vida que temos. Uma vida meramente terrena,
meramente humana, para vivermos verdadeiramente a graça que Ele quer nos dar e que Ele nos dá. Devemos de ainda recordar aqui do chamado de Levi, que o estar sentado é estar sob o seu pecado, sobre, estar fixo no seu pecado, porque a coletoria de impostos, neste estágio em que traía o povo de Israel, também não deixava de ser um pecado. E recorda a cada um de nós o Senhor que passa por nós e nos diz: segue-me, abandona a tua vida, siga-me, escuta-me, aprenda de mim. Eu te dou a força, eu te ajudo a viver. Mateus, Levi, se levantou e seguiu a Jesus. Agora eu e você, meu irmão, minha irmã, nos levantamos e seguimos a Jesus? Abandonamos a nossa segurança, aquilo com que vivíamos uma vida fixa nesta terra, pensando somente no material, para viver a vida que Jesus nos oferece? Devemos de compreender que Jesus dá uma vida sobrenatural a Mateus, assim como dá a cada um de nós e já nos deu também através do batismo. Ele eleva Mateus, assim como quer elevar a cada um de nós a uma vida que supera a vida meramente humana e material. E nós? Nós temos nos colocado à disposição, nós que, como Mateus, como Levi, tantas vezes escutamos ao longo de nossa vida Jesus falar, escutamos sua palavra e tantas coisas que o Senhor nos ensina, inclusive nos últimos dias, que talvez a homilia pareça tocar repetidamente alguns pontos, alguns tópicos, nós abandonamos isso para seguir a Jesus? Deixamos tudo aquilo que não lhe agrada e tudo aquilo que nós estamos tão apegados na nossa vida para viver uma vida elevada àquilo que Ele nos chama, reconhecendo que Ele nos dá a força, que Ele nos ajuda com o seu Espírito. E ainda há mais coisas aqui a ser vista. E que aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, com cobradores de impostos e pecadores, que também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Eram muitos os que o seguiam. Mas os doutores da lei e fariseus questionaram a Jesus por estar com os pecadores e cobradores de impostos. E o que Jesus quer mostrar aqui para cada um de nós e nos deixar claro que não é negar o culto a Deus, omitir até mesmo um ato externo de religião e muito mais um rito disciplinar pela urgência de exercer uma obra de caridade. Porém, não devemos de concluir que Jesus faz consistir a religião em socorrer e beneficiar os homens como se tem uma ideia errada nos tempos atuais, prescindindo de praticar o que é o culto divino. É necessário uma colisão entre as duas coisas, que não se dá sempre, entre os deveres externos, que é da fé, e os ofícios da caridade, é que preferem estes. Nós devemos de encontrar as duas coisas como tantas vezes já meditamos. Jesus mostra que não adianta abandonar uma coisa por outra, como ainda meditamos esses dias atrás. Às vezes temos que deixar Deus por Deus. Deus na contemplação para encontrá-lo na ação e Deus na ação para encontrá-lo na contemplação. Um equilíbrio entre as duas coisas, entre fé e caridade. Fé, esperança e caridade andam juntas, nos diz São Paulo. Então, com a esperança na vida eterna, eu pratico a caridade porque eu vivo também a minha fé. E não podemos separar as coisas. Elas devem de se encontrar, de colidir-se, de estar uma ao lado da outra. E nós temos vivido isso que o Senhor nos pede, como mostra estes doutores da lei e fariseus? Ou nós temos vivido uma coisa esquecida da outra? Vivo uma vida de caridade aparente, mas não vivo a minha fé. Como muitos hoje que se dizem católicos, para quem ir na igreja? Eu já faço tanta caridade, faço tantas boas obras, não preciso. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele sempre nos mostra, como já vimos também esses dias atrás, que é necessário a fé para ter a autêntica caridade. E temos vivido a fé, a religião,
Temos vivido o rito que o Senhor instituiu para a nossa salvação? O santo sacrifício da missa? Temos praticado, ao viver e escutar as palavras do Senhor, ao receber os sacramentos, praticado a caridade que também Ele teve com cada um de nós? A doação total no amor? E vemos que Mateus acolheu Jesus na sua casa e também pecadores e cobradores de impostos que eram seus colegas de trabalho, com certeza. Por quê? Mateus aqui mostra a sinceridade de sua conversão e pratica o preceito legal e religioso de acolher e dar de comer aos pobres e aos forasteiros. E Jesus aceita isto que oferece o publicano Mateus e retribui a docilidade deste em segui-lo, reabilitando-o contra os juízos e as doutrinas dos fariseus, como escutamos. Então, entendemos o porquê Mateus realizou este ato de bondade. Cumpriu com o seu dever de judeu, de dar de comer aos pobres e forasteiros. E pela docilidade ao chamado de Jesus, Jesus também o guarda e o protege contra aqueles que vão falar contra ele. E nós, na sinceridade da nossa conversão, não é aqui dar alimento aos pobres fisicamente, é um ato de caridade que, se podemos fazê-lo, façamos. Mas o que fizemos de ato de bondade, de ato de misericórdia que Deus nos pediu, como a docilidade ao chamado que Deus nos deu, a conversão e a segui-lo? Somos como Mateus, generosos em nos doar, em realizar uma obra de amor por Cristo? Nem sempre será assim material. Muitas vezes será de outras formas. E nós o fizemos? Temos feito ao longo do caminho de nossa vida, de nossa conversão? E então os doutores da lei e fariseus dizem o quê? Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes. Primeira coisa, os fariseus e mestres da lei aqui presentes, os doutores da lei, eles diziam servir a Deus, mas na realidade serviam-se dele e serviam o seu próprio eu. Seu Deus não era Deus verdadeiramente, era o seu eu. Como infelizmente muitas vezes nós também podemos fazer a mesma coisa. Colocar Jesus na berlinda e questioná-lo por aquilo que ele faz. Colocarmos a fé na berlinda e questionar por aquilo que ela realizou ao longo dos séculos. Recordemos, não são as novidades na fé. A igreja deve de se manter fiel à fé de Cristo, dos apóstolos e dos ensinamentos de 2000 anos, da doutrina. E assim, nós, olhando para isso, devemos de nos questionar: eu quero servir a Deus, como Mateus? Ou eu quero me servir de Deus e servir ao meu próprio eu e ainda digo que estou servindo a Deus? Mais uma vez, como sacerdote, quero dizer da experiência que muitas vezes nós temos. Muitas pessoas se servem de Deus e se tornam seus próprios deuses nas paróquias, nas realidades que dizem conhecer, nas pastorais que estão trabalhando. Por quê? Porque não servem a Deus com sinceridade, com humildade, onde querem desaparecer, como João Batista, que eu diminua para que Cristo cresça. Não. Querem os aplausos, os reconhecimentos como estes fariseus, que querem ser reconhecidos como aqueles que vivem verdadeiramente a fé, mas eles vivem o rito externo, e somente externo, e não praticam a caridade. Então nos questionemos, meu irmão, minha irmã, eu e você. Temos vivido a fé e a caridade? Temos servido a Deus ou temos servido ao Deus, que é o nosso próprio eu, o ego? E por fim encerra, Jesus respondeu: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. E aqui há uma coisa que também nos questiona. Vemos que Jesus detesta o mal. Por quê? Mas ama o adoentado, aquele que está doente.
Ele detesta a doença. Ele detesta o pecado, mas ama o pecador. E assim, nós também devemos de nos reconhecer diante dele como pecadores, como ainda ontem meditávamos, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque se nós somos orgulhosos e soberbos, como muitos hoje, infelizmente, que dizem viver uma fé cristã, o fazem e não reconhecem com humildade que têm defeitos e pecados e falham no seguir e servir a Deus, eles perdem a oportunidade, como estes fariseus e doutores da lei, de terem um verdadeiro encontro com Jesus. E eu e você? Temos nos reconhecido como enfermos que precisam do médico? Ou temos achado que não precisamos de Jesus, nem dos sacramentos, como muitos hoje não querem ir mais à missa, não querem mais se confessar, não querem se casar na igreja porque eu não preciso disso, não querem unção dos enfermos, não querem nenhum sacramento. Porque eu não preciso. Parabéns, doutor da lei e fariseu. Você perdeu a oportunidade de ter o um encontro com Cristo. Como estes perderam a oportunidade. Porque não se sentiam necessitados de Cristo, do Salvador. Eu e você temos nos aberto a este encontro com Cristo, reconhecendo que necessitamos de sua cura e que Ele nos ama, mas detesta em nós o mal, o pecado, a enfermidade espiritual. E nós devemos de, como Mateus, também ter o coração bem disposto a abandonar estes pecados e nos encontrar com Cristo? Ao escutar a sua voz, segui-lo? Ou queremos ainda nos sentir os melhores dentro da igreja, porque eu estou na pastoral, ou ainda fora da igreja, não porque eu na minha casa vivo melhor a minha fé do que aqueles que vão na igreja? Sinto muito. Jesus pediu as duas coisas, o rito e a caridade, não uma coisa suprimindo a outra. Temos vivido? Queremos este encontro com Jesus ou vamos negar este encontro com ele, como os fariseus e os doutores da lei o fizeram? E o salmo de hoje nos diz uma realidade que deveria de ser para a nossa vida. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. E mais adiante diz: os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os preceitos do Senhor deveriam de nos alegrar, alegrar o nosso coração e a nossa vida. Se nós não conseguimos ainda enxergar tudo aquilo que o Senhor nos ensina e nos pede com alegria, são os nossos olhos que estão turvos, os olhos da fé. Talvez por excesso de razão, talvez por ausência de razão, talvez porque não queremos enxergar a vida nova que Cristo nos dá. E o Salmo nos chama a isso. Estamos dispostos a enxergar os mandamentos do Senhor como alegria para a nossa vida, a alegria verdadeira? E por fim, seguimos com a carta aos Hebreus. Irmãos, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Aqui, esses dois primeiros versículos nos mostram o poder da palavra divina, mas nos pede que, para entrar no descanso que temos meditado nesta mesma carta nestes dias, exige que aceitemos a palavra de Deus. E palavra que se refere possivelmente à totalidade da revelação divina que se manifestou plenamente de modo perfeito em Jesus Cristo, que é o fundamento da vida da igreja. Nós não conhecemos ainda a totalidade da verdade divina. Não conhecemos, meu irmão, minha irmã, a totalidade dessa revelação, seja porque não temos tempo para escutar uma palestra, para ler um livro, para olhar o que está de errado em nossa vida, para meditarmos as Sagradas Escrituras, etc, etc, etc. Então é necessário que nós reconheçamos plenamente a palavra de Deus, plenamente a revelação do Senhor, que se manifesta em Cristo e através de Cristo a igreja.
para que podemos ter o alimento da alma, uma fonte limpa e perene de vida espiritual. Mas quanto temos nos dedicado a isso? Mesmo que seja 20 minutos por dia, como minha homilia hoje, mas talvez não seja o suficiente para você. Talvez você sinta a necessidade de mais, porque conhece pouco e tem se dedicado a conhecer. E esta palavra, o que faz, é uma espada de dois gumes. Penetra de tal forma que divide alma e espírito, articulações e medulas. Ou seja, ela julga, segue o texto, os pensamentos e intenções do coração. Esta é a palavra de Deus. É assim seu ensinamento, sua doutrina, sua revelação. Não poderemos nos ocultar e dizer, eu não sabia, não. A palavra de Deus mostra em nós o que é verdadeiro, o que é busca de santidade, o que é autêntico em buscar a graça de Deus e o que estamos mentindo. Podemos enganar os outros de forma externa, mas a Deus não. Se não buscamos viver de acordo com essa palavra, de acordo com a revelação divina plena em Cristo e na sua igreja, nós seremos julgados e deveremos de prestar contas por não termos vivido isso. Porque devemos de conhecer e viver, e temos nos esforçado. Assim dividirá como se pudéssemos dividir o corpo e a alma. Alguém consegue fazer essa divisão? Não. Mas a revelação divina, a palavra divina, sim. Então, que possamos nos atentar em viver cada vez melhor e com docilidade os ensinamentos e a vontade do Senhor. E segue o texto nessa segunda parte que nos mostra que a nossa confiança se apoia no sacerdócio de Cristo. Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Nós devemos de ver que Jesus é o sumo sacerdote. Recordemos, o sacerdote, quando executa os sacramentos, age em persona Christi, é o Cristo quem celebra os sacramentos. E ele nos conhece em tudo. Sentiu fome, sede, teve que trabalhar, passou necessidade, teve que viajar, teve que fugir de sua terra. Jesus igual a nós em tudo, exceto no pecado. E é ele que devemos de recorrer. Mas para isso devemos de permanecer firmes na fé. Isso quer dizer o quê? Viver como santos, como os mártires. Se necessário for, derramar o nosso sangue pela fé católica. E viver plenamente a santidade que o Senhor nos pede. E nós temos lutado até o fim pela nossa santidade. E temos nos confiado ao Senhor e recorrido a Ele para alcançar a graça e a misericórdia que necessitamos? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, que interceda por cada um de nós e nos ajude a estarmos atentos em nossa vida a Cristo que passa e a respondermos o seu chamado de forma generosa, detestando o mal em nossas vidas e o pecado, e tendo um coração bem disposto para viver a santidade que Jesus nos pede. E assim nos unindo cada vez mais a Ele e sendo generosos com tudo aquilo que o Senhor nos oferta, possamos cada vez mais nos abandonar em seus braços de amor, para que, vivendo como Ele nos pede, mereçamos um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo o que vos pertence a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos.